Olá, eu sou Débora Barreto, especialista em acústica. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. O Áudio Dica nasceu de uma necessidade do mercado por informações mais técnicas e específicas sobre os produtos acústicos, além de visualizar a instalação desses materiais nos projetos desenvolvidos pela Audium. Nosso tema de hoje são as divisórias articuladas acústicas da marca Wall System. E para falar sobre este produto, eu convidei o diretor comercial da empresa, Rafael Cardoso. Rafael, é um prazer ter você conosco nessa oportunidade onde poderemos desmistificar questões referentes às divisórias articuladas, porque quando a gente fala de uma possibilidade de flexibilizar o espaço, a gente precisa permitir que eles funcionem de forma simultânea. E quando a divisória não tem o isolamento acústico adequado, esses usos eles se perdem. Então, por isso que a Audio convidou a Wall System, que é uma grande parceira da nossa empresa. Conheço já há muito tempo, desenvolvemos muitas especificações relacionadas por conta da credibilidade, da responsabilidade e da qualidade do produto que é entregue. Tô vendo que você está num lugar muito especial, muito bonito. Fala um pouco sobre onde vocês estão. Olá, Débora. Olá, espectadores. Nós agradecemos o convite para participar do programa Áudio Indica, no intuito de esclarecer aqui dúvidas técnicas, dúvidas comuns que os nossos clientes em comum têm a respeito do tema. Eu estou aqui no Teatro do SESI, que é um equipamento em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, um teatro de 1.800 lugares, um dos maiores equipamentos do sul do Brasil, cuja peculiaridade é que ele é divisível em 5 auditórios diferentes, né? Justamente eu estou aqui encenando essa conversa nesse cenário, porque gostaria de mostrar, né, justamente o uso prático da divisória móvel nossa, né, da divisória articulada, ao dividir esse auditório aqui de 1.800 lugares em 5 separados auditórios para que possam ser usados simultaneamente, dimensionados de acordo com o uso e a capacidade de cada evento que for aqui sediado. As pessoas sonham com espaços multiusos. Existe uma expectativa no uso dos ambientes, na diversidade dos usos e, na prática, muitos espaços de convenções de hotéis, eles ficam inviabilizados devido à má qualidade da divisória acústica articulada ou móvel, aquela divisória que permite que você tenha ambiente de diferentes tamanhos. Então é muito importante definir exatamente o isolamento necessário, especificar produtos de qualidade para que aquela expectativa realmente ela se converta em uma realidade. A gente é muito convidado para tentar solucionar esse tipo de problema e o primeiro diagnóstico que a gente faz, qualidade da divisória. Então não tem como você corrigir, amenizar, melhorar depois. Tem que trocar por uma divisória que tenha um isolamento compatível com a demanda. Rafael, queremos conhecer a história da Wall System. Quando que se consolidou no mundo e no Brasil, de forma resumida, traz esse legado, a gente pode dizer assim, da sua empresa? A Wall System nasceu em 1999 como um braço de negócios do antigo grupo de construção a qual pertencia, né? Iniciou numa oportunidade que nós tivemos de assinar um contrato de transferência de tecnologia com um grupo americano, chamado UFCOR, né? E nós então iniciamos como distribuidores deles no Brasil, né? Literalmente com a cara e coragem. Investimos aí praticamente $1 milhão antes de faturar o primeiro dólar, né? E tivemos a nossa grande chance em 1992, quando topamos fazer o projeto do Caesar Park Buenos Aires, né? Nós então fomos literalmente com a caixa de ferramentas, com a cara e com a coragem, com talvez o grande empenho, o nosso talento dos engenheiros e arquitetos que fizeram então aquela empreitada, a gente conseguiu adentrar o mercado brasileiro. Começamos a fazer obras grandes no Brasil, então a partir desse momento, que era os anos aí de 94, 95. Em 99 nós implantamos a fábrica da UFCOR aqui no Brasil, inicialmente no projeto de joint venture e posteriormente em 2004, quando nós compramos a operação inteira, nos tornamos os fabricantes, os distribuidores e os instaladores, vamos dizer assim, sendo donos de toda a cadeia produtiva e servindo aos nossos clientes desde a fabricação ao projeto até a instalação e o serviço final da parede móvel. Que bom saber que produtos com essa qualidade estão sendo fabricados no Brasil já há um bom tempo. Então, muitas pessoas me perguntam ainda, comentam da divisória da UFCOR, tal. Na verdade, já é uma tecnologia que
pertence ao nosso país, né? Então, All-System, parabéns pela história, Rafael, por todo o investimento e por ter agregado tanto na cadeia produtiva do nosso país. Agora vamos falar das famílias, né, de produtos acústicos em termos de divisórias articuladas. Quais são as famílias ou linhas, como é que você chama isso, dentro desses elementos flexíveis, né, móveis da All-System? Basicamente, nós temos duas famílias de produto quando se fala em divisória articulada, né? Nós temos uma linha chamada 600, ou seja, a divisória articulada convencional, monobloco, feita em aço, e a partir desse chassi se derivam várias terminações, acabamentos e etc. E existe uma linha chamada Glasswall, né, que é uma linha de divisórias em vidro. Não é um produto indicado para convenções, mas em uso corporativo, uso escolar, enfim, outros usos com menor demanda de isolamento acústico, ele é bastante comum, né? São linhas distintas porque são para propósitos diferentes, né? Eu uso a série 600 tanto para auditórios, né, para centros de convenções, para salas de reuniões, e enquanto a linha Glasswall, né, ela pode ser conjugada com usos mistos, né? Ela é mais comumente usada em usos mistos. E a gente vê hoje no mercado corporativo uma conjugação dessas duas linhas, dessas duas famílias de produto. Dentre essas duas famílias de produto, nós temos várias derivações, né? Ou seja, existem modelos, né, que basicamente variam em torno do isolamento acústico e do design, vamos dizer assim, que cada um desses subclassificações oferece. Assim é dividido a linha de produtos de divisórias articuladas da All-System. Famílias, 600 e Glasswall, e linhas que são as chamadas classificações, né, subclassificações, respectivamente 641, 642, 631 e 632. São 4 linhas diferentes com variados níveis de isolamento acústico em cada uma delas. As pessoas me perguntam muito com relação às dimensões dos painéis. É uma dimensão padrão? Você divide a área por tamanho de painel? Enfim, fala um pouco desses padrões ou do que é flexível ou não. E muitas vezes o auditório ele é em degrau também, e aí você dá para fazer um painel sob medida para cada degrau. Como é que a All-System trabalha essas questões das dimensões padronizadas e das adequações também para cada local? Vamos começar com uma frase de efeito: nenhum projeto é igual ao outro. Isso é muito verdade na divisória articulada. Nenhum projeto é igual ao outro. Então, muito embora a gente possa ter projetos quase parecidos ou quase iguais, eles serão diferentes na sua essência. Por quê? Porque basicamente nós pegamos todas as dimensões, né, e tentamos adequar às condições estruturais do prédio. Em primeiro lugar, porque cada modulação de painel ela é feita no sentido de caber, vamos dizer assim, em um determinado local para armazená-lo, né, e no sentido também de ser mais fácil operar esse painel, né. Então, a partir do momento que eu faço vários tamanhos de painéis, isso aconteceu em várias obras nossas, né, isso também nós aprendemos pela experiência, né. Se está falando de um projeto, por exemplo, de centenas de painéis, eu não posso ter painéis de vários tamanhos. O que vai acontecer na prática? Na prática, o operador do painel ele vai literalmente jogar esse painel em várias pilhas que não são aquelas as quais ele foi designado para estar lá. Isso vai causar uma grande confusão acerca da montagem depois. Além de ser, obviamente, né, para ter um projeto desse tipo, nós teríamos que ter uma condição estrutural, ali, um gasto de estrutura de aço superior, inclusive, ao que é recomendado, né? Esse é o primeiro ponto. Com relação à dimensão, o painel ele tem uma dimensão máxima, né, falando em termos de largura, de 1,5 m, tá? Evidente que os painéis de 1,5 m são para painéis muito altos, né, e centros de convenções, não são usuais. Por que não? Porque no Brasil nós temos uma limitação acerca dos materiais disponíveis para revestimento. Normalmente os tecidos, os vinis, os materiais que recobrem esses painéis, eles têm dimensão máxima de 1,40 m ou próximo disso. Então, raramente nós fazemos painéis de 1,5 m. Nós costumamos nos limitar às dimensões em largura, de 600 mm, ou seja, 60 cm, até 1,23 m, que é a modulação máxima do painel. Procuramos seguir sempre a máxima de tornar os módulos mais iguais quanto possível, ou seja, se nós tivermos um vão e ele for dividido em módulos iguais, ele vai ficar num número que normalmente vai se situar entre 1,20 m e 1,10 m. Com relação à altura, nós temos por questões estruturais, nós temos tanto uma dimensão mínima quanto uma máxima, tá? Dependendo da tecnologia que ela for feita, ela pode ter no mínimo 2 metros de altura, e chegamos a produzir painéis aqui de 14 metros de altura. 14 metros de altura, sim, né? Ou seja, é um painel extremamente reforçado, e nós temos experiências feitas com grande sucesso, né? E sabemos também do grau de dificuldade que é fazer painéis com essa dimensão, né? Ou seja, a gente está tratando de gigantes de mais de 1 tonelada,
que tem uma dificuldade aí imensa de mover, de transportar, de instalar e principalmente, e este é o ponto-chave, ser preciso na hora de colocar o projeto de pé. Muitos arquitetos acabam desenhando já esses modelos naqueles padrões de dimensões. Na verdade, cada caso é um caso, e foi muito bom você abordar esse aspecto, porque pega-se vocês, isso eu posso falar por experiência realmente da Audium, o suporte que a Wallsystem dá durante a fase de projeto. Então, você, arquiteto, envolva o fabricante no momento que você está pensando já a divisão do ambiente, porque ele vai te apoiar no momento do raio de giro, como é que vai ser o local de guardar, o dimensionamento necessário. A arquitetura precisa prever o local de guardar, de encaixar, de distribuir essas divisórias na fase de projeto. Quando elas estão abertas, elas estão ali como uma parede. Mas quando elas estão recolhidas, são grandes módulos, vocês viram as dimensões. Então, se a arquitetura não pensa nisso na fase de projeto, vai ser um elemento que vai ali ser um elemento que vai impactar, né, no design final, né, na arquitetura final do seu ambiente. Um dos enganos, vamos dizer assim, das assunções mais comuns dos clientes é achar que a divisória em algum momento vai descarregar o seu peso, a sua carga no piso. Isso nunca vai acontecer, ou seja, ela vai estar sempre suspensa. E este dimensionamento, vamos dizer assim, da carga superior, das estruturas de armazenagem, da movimentação, da forma como o painel opera, enfim, são questões que nós estamos acostumados, né? E evidentemente o arquiteto que projeta isso no dia a dia não deve estar, né? E a gente sente prazer em ajudar nesse sentido porque a gente enxerga essas coisas todas antes que elas aconteçam e que possibilitam o projeto ter um sucesso maior aí, se a gente tiver uma interação maior entre os fornecedores. É importante a interdisciplinaridade, né? Porque só quem vai ganhar com isso é o cliente. Com relação à fabricação, tem algum aspecto importante, relevante, que você acha que vale a pena você ressaltar com relação ao diferencial do seu produto? E também, no âmbito da instalação, a própria Wallsystem que instala, e aí eu já emendo com um outro tema também que está muito interligado, que é a questão do isolamento do trilho para cima. Então, ou seja, você garante o isolamento do trilho para baixo. E se esse trilho estiver fixado em uma viga metálica, que por cima a gente tem um vão, né, de abertura, como é que essas questões são equacionadas na Wallsystem? Importante falar nisso, né? A divisória é um sistema, na verdade. Um sistema constituído de estruturas, de septo, que é justamente essa parte entre o trilho e a estrutura superior do prédio, e o painel propriamente dito, que é o que aparece, né? O que nós efetivamente olhamos na divisória móvel. Todo o conjunto desse sistema faz a divisória em si. A performance conjunta disso é que dá o desempenho em campo, né? Ele vai ser tão fidedigno ao teste de laboratório quanto melhor for a instalação colocada aqui em campo. Sim, existe uma construção toda especial dessa divisória, né? Nós temos um cuidado excepcional na parte dos detalhes, né? Por que a Wallsystem é tão diferente dos demais? Porque ela se preocupa em termos milimétricos como vai ser essa dimensão de produto. Nós temos uma tecnologia diferente de selos, de vedação. O design do produto realmente é diferenciado em relação aos demais. Quando a gente está falando aqui, vocês estão vendo aqui ao fundo, né, painéis aqui de 6 metros de altura se movendo atrás de mim. Tem uma estrutura toda especial de solda nesse painel para evitar que ele torça, né? Porque ao torcer, vocês imaginam que um equipamento desse aqui vai e vem centenas de vezes durante um ano. Ao torcer, ele pode deslocar poucos milímetros e esse pequeno deslocamento, essa pequena folga pode comprometer todo o desempenho acústico dessa parede que foi projetada para literalmente separar dois eventos ao mesmo tempo. Com relação ao acabamento, também outras dúvidas que os arquitetos sempre me perguntam, né? Qual é o acabamento da divisória? Só pode ser de madeira, tem que ser tecido, tal, e eu sei que a Wallsystem está sempre inovando nesse sentido. Hoje, o que você tem para oferecer com relação às divisórias da série 600, né, que são divisórias opacas, quais são as possibilidades em termos de acabamento? O acabamento ele é uma constante evolução. Eu diria que o acabamento ele evolui mais rápido que a própria divisória, né? Ou seja, a gente tem uma tendência hoje de utilização de materiais arquitetônicos, né, de uma melhor qualidade, né? Eu chamo aqui como exemplo os painéis perfurados, painéis ranhurados, que são usados com mais frequência nas divisórias. Sobre isso tem um aspecto importante a comentar, porque quando se usa isso, né, imaginando que a divisória é um elemento isolante, né, nós também não podemos confundir a absorção com o isolamento. Existe na divisória da Wallsystem um core, né, ou seja, um núcleo duro, no qual nós não mudamos nunca, né? Isso independe de acabamento, né? Ele é feito sempre de aço carbono e gesso, tá? Esse aço carbono e gesso vão em todos os painéis, a partir de um determinado nível de isolamento acústico. E ponto. Isso não muda, tá? Então, a capa, o revestimento externo do painel, ele pode ser de várias coisas, né? Nós podemos usar
o vinil, né? Revestimentos vinílicos, tecidos das mais variados tipos, né? Inclusive especiais. Mais comumente o MDF, né? O madeirados, laminados de madeira, enfim. E mais comumente agora, né? Numa tendência recente, se usa muito lousa, né? Elementos aí que se vão desde HPL, né? De High Pressure Laminate, até elementos de vidro, enfim, que podem servir como lousa também, né? Uma outra tendência atual também é o uso de superfícies de parede, vamos dizer assim, para colocação de madeiras ranhuradas, né? De revestimentos forno-absorventes. Também pode ser feito isso na divisória? Também pode, tá? Não é o ideal porque a divisória é um elemento isolante, não absorvente. Ou seja, a partir do momento que nós usamos a superfície de contato, né, da face da divisória para absorver o som, neste nível, né, que é um nível de isolamento, um nível de absorção acústica mais elevado, nós temos que mudar o projeto da divisória para que ela continue a desempenhar o seu papel de isolante, né, ou seja, aquele core, aquele núcleo duro da divisória seja transferido da parte externa para a parte interna, né. Sobre isso, eu vou dar uma dica aqui da consultora de acústica. Foca no isolamento acústico quando a gente fala de divisórias articuladas. Porque se você conta com o coeficiente de absorção desse material no seu cálculo, quando ela estiver recolhida, onde é que vai estar a absorção? Isso me remete a um projeto muito interessante que a gente desenvolveu junto com a All-System, que foi o projeto Primeira Edificação a obter o selo LEED do Nordeste e que foi a sede da Odebrecht, que fica aqui em Salvador. Nesse projeto que vocês estão vendo imagens aí, tem um auditório, um super auditório que se divide em vários tamanhos diferentes e configurações distintas de auditórios, com o local projetado para recolher a divisória, e teve todo um cuidado da arquitetura de interiores, junto com a acústica, junto com o fabricante, o All-System, para conseguirmos uma estética harmônica com a divisória aberta ou recolhida. Então a gente tem auditórios, mas que o material da divisória, apesar de ser similar visualmente ao material que está na parede, ele não é o mesmo material, porque ele não é perfurado. E foi muito interessante essa lógica, porque a All-System teve essa relação com o fabricante do material da madeira para ter a mesma cor da madeira, o mesmo acabamento, e enfim. Então, essa foi uma experiência muito marcante para a gente. E temos nesse projeto também as divisórias articuladas de vidro, que foi a primeira divisória articulada de vidro que foi instalada no Brasil. E permite que as salas de reuniões elas funcionem, enfim, elas possam abrir, funcionar como um grande vão. E nesse sentido, fala um pouco da experiência, como é que foi para vocês, Rafael, essa experiência aí da sede da Odebrecht? Foi muito gratificante, eu pessoalmente participei dessa experiência, isso foi em 2009, se a minha memória não falha, né? E nós começamos a trabalhar nesse projeto 2 anos antes. Desenvolvemos em conjunto com vocês, né? Especificadores acústicos, com arquitetura, uma série de discussões que se alongaram aí por um bom tempo. E a execução foi a parte mais rápida de tudo, né? Um projeto, acho que bastante desafiador, porque nasceu de um desejo do próprio fundador da empresa, né? Então vivo. Foi um grande projeto para nós, a gente se sente gratificado de ter participado, né? E essa questão justamente do auditório foi a parte mais desafiadora, porque demandou uma série de detalhes aí que tivemos que ter bastante atenção, tanto na combinação de materiais quanto nessa parte de conjugação aí dos elementos para poder formar uma boa qualidade tanto no tratamento quanto no isolamento acústico. Agora estamos direcionando para o encerramento do vídeo, mas óbvio que o tema de isolamento acústico é o principal quando a gente fala de divisória móvel articulada. Então, não é à toa que a gente especifica o All-System. Eu quero que você fale agora especificamente dos laudos que vocês têm de isolamento, a performance em termos de redução da transmissão sonora do seu produto, até que isolamento que vocês conseguem alcançar, e também com relação a se isso é algo específico, exclusivo da empresa de vocês. É importante também a gente, se tem alguma diferença também da medição em laboratório com a medição em campo, essa relação também interessa. Hoje nós temos o produto seguramente mais acústico do Brasil, né? A acústica é a nossa marca, então nós oferecemos ao mercado divisórias articuladas que têm desempenhos de 43 RW até 56 RW. Se a gente falar em 6 dB, né, de uma escala logarítmica, a gente está dobrando literalmente o desempenho, tá? Então, enquanto a concorrência chega a níveis aí de 51 dB RW, no máximo, né? A gente tem visto testes aí de 47, enfim, no máximo 51, nós temos aí níveis superiores a isso, 52, 54 e 56.
Qual é a diferença prática disso? Que a gente realmente consegue oferecer a um auditório, como esse aqui, por exemplo, níveis de isolamento acústico suficientes para poder realizar eventos com toda a segurança. E isto é de tal forma importante que, e eu faço questão de salientar, nós temos laudos de todos os nossos produtos porque eles são unificados, né, realmente feitos a nível mundial de uma mesma forma, né? Essa plataforma que faz aqui no Brasil ela é a mesma que faz nos Estados Unidos, que faz nos Emirados Árabes, que faz na China. Nós temos uma única maneira de fazer os painéis, né? Com algumas peculiaridades de cada país, mas em essência é o mesmo produto. Pegando o gancho rapidinho aqui, tá? Uma dúvida muito frequente de cliente, né? Como é que se comporta, né? Ou tem diferença de teste de laboratório e teste de campo? Tem sim, são coisas diferentes, né? Vamos pegar em poucas palavras. No laboratório, quando a gente testa um produto e a divisória não é diferente, nós procuramos isolar literalmente as condições ambientais do produto em si. Isso é feito porque a transmissão sonora se dá pela estrutura e pelo ar, né? No caso da divisória. A gente literalmente isola a estrutura e só deixa o ar, ou seja, só a divisória importa no laboratório. Na prática, quando tu vai trazer isso para um auditório, para uma sala de convenções, é diferente, porque vai depender do piso, vai depender do forro, vai depender da janela, de uma série de coisas que estão interferindo na obra. Então, por isso que também é importante, voltando lá ao que eu disse no início, tanto a gente ser competente na execução do projeto, quanto a gente interagir com os demais fornecedores, para que esses fatores, digamos assim, que podem eventualmente atrapalhar ou potencialmente atrapalhar o desempenho da parede, sejam minimizados e sejam executados da melhor forma possível. Basicamente, essa forma de trabalhar, digamos assim, consultiva, preocupada, objetiva e dedicada, é o DNA, é o perfil que a Wallsystem tem de abordar os seus clientes. Eu só tenho a agradecer, Rafael, agradecer pela contribuição, pela troca de conhecimento. Esse produto ele é destinado a profissionais, então ele tem um viés mais técnico mesmo. E eu quero dizer que foi um grande prazer ter você aqui participando, aceitando o nosso convite para deixar esse registro, né, dentro dessa playlist nossa do Áudio Indica. Privilégio para nós, Rafael, ter a oportunidade de gravar esse vídeo com você, essa entrevista, neste local, onde a gente está visualizando o movimento das divisórias enquanto você fala. Que incrível isso! Parabéns pela ideia e demais. Eu acho que seguramente vai ser um vídeo muito marcante. Esse foi o Áudio Indica, que sempre trará informações técnicas e estéticas sobre o universo da acústica. Acompanhe as próximas edições. Eu, Débora da Áudio, indico as divisórias articuladas da marca Wallsystem para seus projetos. Até o próximo!